Olá, amigos. Boa noite. Hoje, quarta-feira, dia 24 de março de 2021, e nós estamos aqui nos reunindo para mais uma noite de reflexões dentro da noite que nós consideramos a noite do Evangelho, onde estamos aqui refletindo os ensinamentos da obra Pão Nosso de Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier. Então agradecemos a companhia, Tânia, Rosângela, Laura, Célia, Jane, Girce, a Cláudia, são os amigos que estão conosco, as amigas, os amigos que estão conosco em todos os momentos. Dilza conosco também, agradecemos muito, Mauro está conosco também, agradecemos muito a companhia e vamos fazer a nossa prece inicial para podermos então começarmos essa nossa reflexão da noite. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz estejam em nós, acalmando os nossos corações, as nossas mentes, iluminando-nos para que possamos produzir sentimentos mais nobres, pacificadores, fortalecedores da nossa fé e da nossa esperança, para continuarmos esta caminhada que estamos ora empreendendo. Que Jesus, o Mestre amado, seja sempre o nosso modelo e guia, a fim de que possamos trilhar caminhos com passos firmes, na esperança de uma vida melhor para todos. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Então, amigos, vamos refletir aqui juntos a respeito dessa lição de número 88 da obra Pão Nosso de Emmanuel através de Chico Xavier. Vamos ainda dizer o nosso boa noite a Edith, a Brígida, a Rosa, seu Antônio, Júlio, Eduardo, são os amigos conosco sempre, Rosângela. Muito obrigada pela companhia e que possamos verdadeiramente aproveitar esses ensinos que nos chegam. Nessa lição de número 88 da obra Pão Nosso, eu costumo sempre frisar o capítulo em que estamos, a obra em que estamos, porque assim os amigos que têm a obra podem fazer como nós fazíamos sempre na Casa Espírita, cada um com o seu livro, acompanhando e vamos dialogando sobre aquilo que está ali registrado, tirando dali o melhor proveito para nós. Então, aqueles que têm a obra, é bom seguir junto, porque podem sim ter até uma visão diferente e contribuir conosco, enriquecendo o nosso entendimento. Boa noite, Sandra, e boa noite, Cazuco, que eu ainda não tinha cumprimentado, Silvia também, que eu ainda não tinha cumprimentado. Esta obra Pão Nosso, na lição de número 88, tem como título Correções, e está baseada numa passagem da carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 7. Emmanuel, nesta obra, ele pega sempre um versículo, seja do Novo ou do Antigo Testamento, mas a maioria do Novo Testamento mesmo, como todas essas obras similares que ele tem, ele usa o versículo e sobre aquele versículo ele abre um leque de possibilidades de entendimento. A carta aos Hebreus, nós temos comentado sempre aqui, né? Quando sempre a carta a gente gosta de situar, de entender o que era essa carta. Ela é uma carta que alguns dizem escrita por Paulo, mas a maioria dos pesquisadores atribuem que ela não era uma carta de Paulo, mas de um dos discípulos que usou a mesma forma de se expressar que o mestre, que Paulo funcionava como um mestre para eles. A carta aos Hebreus é uma pregação escrita, não é bem uma carta escrita para alguém, olha fulano, bom dia, boa tarde, como é que vocês estão? Pois é, estou escrevendo para informar. Não, não era nessa conotação, era uma pregação, então era uma fala por inteiro como se estivesse um sermão sendo pregado, porém escrito ali para as pessoas poderem ler, mas era destinada a ser falada, a ser comentada. Atribui-se então a um discípulo que era ligado ao pensamento paulino, quer dizer, pensava da mesma forma,
era ligado também às tradições do povo hebreu, do povo judeu, era ligado às tradições e aos costumes. Então ele sabia, ele participava, ele entendia dos costumes, das tradições do judaísmo, por isso ele refletia melhor todo aquele ensino. Também ela traz assim como um tema central, sempre um sermão, uma carta, ela tem um propósito, né? E o tema central da carta aos Hebreus é falar de Jesus Cristo. E é a única carta que traz um título para Jesus de sumo sacerdote da nova aliança. Não existia essa estrutura clerical de sacerdotes como existia no judaísmo, no templo, e não é esse tipo de sacerdote ao longo da carta, quando se lê, não é esse tipo de sacerdote a que ela se refere. Ela se refere àquele que serve, àquele que leva o conhecimento, àquele que atende à proposta divina. E sumo sacerdote que ele estava acima de qualquer outro que pudesse exercer a mesma função. E dentro, sumo sacerdote da nova aliança, porque existia a aliança com Moisés, com os ensinamentos de Abraão, de Moisés, com os profetas antigos, era chamada aliança, tanto que temos a Arca da Aliança no judaísmo. Jesus propõe uma nova aliança, um novo casamento, um novo enlace, um novo relacionamento com a divindade, com o Pai Celeste. Então ele é o sumo sacerdote da nova aliança, claro, foi o emissário divino que veio à Terra para nos ajudar. A humanidade, nessa carta, é chamada a entrar no repouso do Cristo, no seu repouso. Mas para isso tem uma trajetória, a humanidade tem que percorrer um itinerário para chegar à qualidade reino dos céus, de tranquilidade, de repouso das almas, das consciências. E esse itinerário, ele tem uma sequência perfeita. Começa com a conversão, converter-se ao pensamento de Jesus. É a conversão aos ensinos de Jesus. Esse era o primeiro passo para atingir, então, essa plenitude do ser. O segundo passo é a fé perseverante. Tudo isso está na carta aos Hebreus, dando esse caminho para eles. A fé perseverante. Então não é hoje eu tenho fé, amanhã não tenho mais. Não, é uma fé constante, aquela que persevera, aquela que atua. O terceiro passo é o aprendizado da palavra de Deus. Muito bem, a palavra de Deus é a lei do amor que Jesus decodificou para nós. Então é aquilo que Jesus traz como ensinamento divino para a humanidade. Então é o aprendizado disso. Daí a necessidade, sim, de estudarmos. E segundo os historiadores, pesquisadores, teólogos cristãos, eles entendem que todo cristão deveria conhecer a carta aos Hebreus, porque é onde tem mais informações sobre o trabalho do Cristo e o que se espera do cristão. Por isso é esse convite, por isso então a questão do aprendizado da palavra de Deus. E por último, a vivência da caridade fraterna. Essa é uma expressão paulina. A caridade, que é o amor. Amor e caridade são as duas palavras significam a mesma coisa na proposta de Paulo. Uma está em grego e outra está em latim, outra está em hebraico, mas elas têm uma mesma conotação, um mesmo desejo de expressar o relacionamento fraterno de criatura para com criatura e para com o Criador e todas as demais criaturas inferiores do mundo, dos reinos inferiores que estamos falando. Essa é a proposta, então, o caminho para se chegar a entrar no repouso do Cristo, a estar na paz do Cristo. Então, para chegarmos à qualidade de espíritos portadores da paz, como Cristo a tinha, nós temos que fazer esse itinerário. Primeiro a conversão aos seus ensinos, depois a fé perseverante naquilo que estamos aprendendo, aprender a palavra, os ensinos divinos que Jesus trouxe
E por último, a vivência da caridade fraterna. Aí nós estaremos pacificados e nos tornaremos com certeza pacificadores onde estivermos. Então essa é a proposta da carta aos Hebreus. E neste capítulo que Emmanuel vai tratar da lição 88, que é o capítulo 12, o versículo 7, esse capítulo 12 em específico está dentro de um raciocínio ou de um objetivo de perseverar na fé. Então estará atendendo aquele segundo item. Primeiro seria a conversão e o segundo a perseverança na fé. Ele é para ajudar essa perseverança na fé. Esse é o tratado. Vamos então, antes de adentrarmos a lição que Emmanuel nos traz, ainda dizer uma boa noite a Divone, ao Gil, a Cidinha, a Sandra, a Mara Cristina, Silvio, Dolores. Olha quantos amigos estão conosco, Ivete, Terezinha, Júlio, todos aqui conosco participando, e a gente agradece muito a companhia. Vamos lá. O item analisado por Emmanuel, o versículo desta carta aos Hebreus, do capítulo 12 ao versículo 7, que ele sacou, são as pérolas, que nós costumamos dizer, tiramos uma pérola e vamos então guardar com carinho e atenção e zelo esta pérola. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, pois que filho há a quem o pai não corrija? Então, quando vem algo em nossa direção, algo que a gente não gosta, porque a criançada, quando o pai corrige, não gosta, né? A criança não gosta de ser corrigida, chora, faz beicinho, fica de mal. Só mais tarde que ela percebe que aquilo foi muito bom para a vida dela, aquela correção era necessária, porque o resultado disso vai ser visto lá na frente. Então, aqui a carta aos Hebreus compara, né, a criatura à criança. Sim, e dizendo, se suportais a correção, quer dizer, se você suporta, se você aguenta aquilo que te chega como um corretivo, entendendo isso, é porque Deus está nos tratando como filhos. E justifica-se, não há pai que não corrija o seu filho. Todo pai corrige os deslizes das crianças, a disciplina das crianças, procura colocar esse filho, através da correção, quando ele se desvia de um caminho bom, no caminho ideal. E Emmanuel vai comentar a respeito dessas coisas que nos chegam. Como é que nós estamos encarando esses revés, essas dificuldades, esses momentos que a gente faz beicinho, a gente chora, a gente fica entristecido, às vezes quer brigar com Deus. Então, como é que nós estamos encarando isso? Emmanuel, então, inicia dizendo, bem-aventurado o espírito que compreende a correção do Senhor e aceita sem relutar. Olha a qualidade que ele dá, é de bem-aventurados, felizes aqueles que compreendem a correção do Senhor, que quando chega um revés, uma dificuldade, pare e diz assim, que lição eu preciso aprender? Se Deus está colocando isso no meu caminho, é porque eu tenho algo a aprender aí. E além de compreender, aceita aquele momento difícil sem a revolta, sem relutar. Bem-aventurados essas criaturas. Mas ele faz um adendo. São raros os que assim procedem. Então, a maioria de nós, seres humanos aqui encarnados, diante dessas correções, desses reveses que nos chegam, nós não nos colocamos assim, a ponto de, eu entendo, Senhor, entendo e aceito. Não, mas eu não entendo porque Deus está fazendo isso. Puxa, eu procuro fazer tudo direitinho e ainda vem mais essa em cima de mim? Eu não entendo. O que é que Deus está querendo? Por que faz isso comigo? Por que não faz isso com aquele outro que anda tão errado, que faz um punhado de coisa torta e que aparentemente está dando tudo certo na vida dele e na minha não?
Então a gente não entende, não compreende a lição que aquilo está trazendo para as nossas vidas. E claro que não aceitamos sem relutar. A gente vai lutar muito primeiro, vai ficar bravo, vai bater o pé, vai reclamar de tudo, até vir a calmaria e aí a gente dizer, bom, e agora? Eu preciso andar, o que eu preciso fazer? Então, aqueles que de primeira mão conseguem enxergar, compreender e aceitar, são esses bem-aventurados, são os iluminados. Por isso que Emmanuel coloca que são raros. A maioria das pessoas não age assim. Por vezes, a repreensão generosa do alto, ela é um desvelamento de Deus e amor por nós, como um pai mesmo. Ele repreende aquele filho diante de uma atitude, mas porque ele tem cuidado com aquele filho, porque ele ama aquele filho, ele repreende para que ele possa pegar trilho, andar corretamente e não cair em dificuldades maiores, no sentido de cuidado, de zelo e de amor. Então, por vezes, a repreensão generosa do alto atinge o campo do homem, atinge a nossa vida, traduzindo a advertência sagrada e silenciosa. Vem quietinho, se instala na nossa vida, quietinho, sem fazer alarde. Na maioria das vezes, quando isso acontece, de algo que nos chega, a mente encarnada, quer dizer, o homem aqui encarnado, o ser humano aqui encarnado, o espírito aqui encarnado, primeiro ele repele o aguilhão salvador. Vamos lembrar o que é o aguilhão, né? O aguilhão é aquela vara que tinha uma ponta de ferro, um ganchinho, que o carreiro do carro de boi cutucava o boi quando ele queria sair do trilho, para que ele retomasse a estrada. Esse é o aguilhão. Cutuca, dói, volta para o caminho. Sai de novo, cutuca, dói, volta para o caminho. Então, esse é o aguilhão que chega até nós, que nos cutuca, que dói, mas que é para nos fazer voltar ao caminho. Mas, diz Emmanuel, o homem de início repele esse aguilhão. É o aguilhão salvador, evitar que caia, que tropece, que vá para um abismo. Então tange aquele gado para que ele não aconteça assim. Mesma coisa tinha o pastor com aquele cajado que tangia as ovelhas pelas veredas para que ela fosse para o caminho limpo, não caísse nos espinhadeiros, nos precipícios. Sempre houve esse corretivo, que de início incomoda, muitos não aceitam, tanto que existiam ovelhas tresmalhadas ou boi bravo que escapava do boiadeiro e saltava por cima de tudo, acabava se machucando e exigia medidas mais drásticas. Mas aqueles que de imediato aceitavam, voltavam para o caminho e seguiam adiante. Então a maioria dos encarnados repele esse aguilhão salvador, aquilo que vem e cutuca, aquilo que vem para nos fazer voltar a um trilho mais seguro. Também a maioria das mentes aqui encarnadas mergulha dentro da noite da rebeldia quando chega algo assim. Se rebela, como nós dissemos, fica de mal com Deus, abandona a religião, às vezes vai procurar outra religião para ver se lá a sua vida vai ser diferente. Mas nem sempre as coisas mudam, ela acaba dizendo assim, não sou mais nada, não acredito mais nada, não tenho mais nada, agora eu não quero saber mais de nada disso, porque só complicou a minha vida. São palavras que a gente ouve. Então são aqueles que mergulham na noite da rebeldia, se rebelam contra aquilo que lhes chega. E um terceiro grupo de mentes aqui encarnadas elimina possibilidades preciosas. Ele deixa de lado aquilo que está acontecendo, toca a vida por outros caminhos, não quer nem saber daquele fato, ele está eliminando, ou ele descarta, às vezes, vamos para usar um exemplo, existe um membro da família difícil, de relacionamento difícil.
É a nossa prova, é a nossa oportunidade de crescer, é o nossa providência para mudarmos. E a gente diz, mas por que Deus colocou essa criatura dentro da minha casa? Por que Deus me fez caminhar junto com essa criatura na vida? O que Ele está querendo de mim? Há uma rebeldia. E diante dessa rebeldia, alguns dizem assim, não quero mais saber. Essa criatura para mim não existe mais, não falo, não vejo, vou tocar minha vida independente dela. São escolhas que estamos fazendo diante dos fatos, eliminando possibilidades preciosas. A gente sempre comentava nos nossos encontros que a gente pede para Deus, ai Senhor, me dê paciência, né? A gente pede, me dê paciência, né? Para aguentar isso ou aquilo. E Ele manda as criaturas difíceis no nosso caminho. Eu não tenho que exercitar paciência, então tem que ser com aquele que é ponta de faca, aquele que complica a vida, aquele que nos leva assim no limite da explosão. E aí a gente diz, mas eu tenho que ter paciência. Quando tudo isso vai passando e a gente vai aprendendo a conviver ainda com essas diferenças, sem grandes transtornos, nós estamos desenvolvendo a paciência. A paciência já cresceu um pouquinho dentro de nós. O nosso limite já aumentou. Antes a gente dizia assim, eu era tolerância zero. Agora já dá para ir mais um pouquinho para frente. É o exercício. É o exercício que vai desenvolver a virtude. Não adianta viver com os pacíficos. Porque se quisermos um mar de rosas e nós não somos esse tão pacífico assim, como nós vamos ter a oportunidade de mudar a nós mesmos se não é solicitado de nós esse exercício? Por isso, nós temos que entender, mas muitos eliminam essa possibilidade preciosa. E um último grupo, na análise de Emmanuel, dessas mentes aqui encarnadas, então nós aqui encarnados, qualifica de infortúnio insuportável a influência renovadora destinada a clarear-lhe o escuro e triste caminho. Coloca como tragédia na vida. Minha vida é uma tragédia por causa disso, daquilo, eu sou azarado mesmo, porque olha, porque é assim, é assado. Ele coloca como um infortúnio insuportável, que não dá para aguentar. Aquilo que seria uma influência renovadora no seu comportamento, no seu modo de agir, no seu modo de pensar, que é destinado a clarear o escuro e triste caminho que ele vinha trilhando, para que ele busque outros caminhos. Vamos mais a um pessoal aqui, França, Eliana Araújo, Adriana, que estão conosco, Regiane, sejam bem-vindos, Divone, são os amigos fiéis que estão conosco todo esse tempo. Então ele faz essa análise do comportamento humano, por isso que bem-aventurados são os que compreendem e aceitam sem relutar, e ele coloca, são raros. Porque se olharmos para nós vamos estar dentro de um desses 4 grupos com certeza. Se analisarmos esses 4 grupos, vamos lá, os que repelem o aguilhão da dor, não quero isso para mim. Os que mergulham dentro da noite da rebeldia, se rebela quando a coisa acontece e fica de mal com Deus e com a vida. Elimina a possibilidade preciosa, foge da situação. Ou então qualifica de infortúnio insuportável aquilo que está acontecendo. Nós vamos estar dentro de um desses 4 grupos. Nesta ou naquela situação, neste ou naquele momento, com maior ou menor intensidade. Mas raramente estaremos nós naqueles que compreendem e aceitam, sim, Senhor, eu entendo, eu compreendo, em momento algum não vou me rebelar. Raramente, diz Emmanuel na sua página. Em face do fenômeno regenerativo, porque as reencarnações são a expressão do fenômeno regenerativo, e os fatos que nos acontecem é para esse processo de regenerar a criatura nesta lei de amor. Então, muita gente em face disso, muitas pessoas apelam
para a fuga espetacular da situação difícil. Ela quer fugir, ela não quer viver com aquela situação difícil. Ela quer a fuga espetacular. E aí o que nos diz Emmanuel? Ela muitas vezes vai para um suicídio lento. Para não falarmos do suicídio mesmo, abrupto, instantâneo, quando ela quer fugir. Mas muitas vezes ela quer fugir e vai para esse suicídio lento. E o que é que Emmanuel chama de suicídio lento como fuga dessas situações? Abandona-se a indiferença integral pelo próprio destino. Ela abandona o seu próprio destino. Ela abandona, não quero mais saber, sabe aquela história, deixa a vida me levar, a vida leva eu e eu não quero ter responsabilidade nem compromisso? Pois é, ela abandonou. Ela abandonou seu livre-arbítrio, ela abandonou a sua coragem para fazer diferente, ela abandonou isto. Ela não quer mais saber disso, não está nem aí com o que aconteça. Ela fala isso. Não quero, deixa a vida me levar. A vida que se encarregue das coisas. Eu aqui está fazendo Pôncio Pilatos, lavando as mãos. E o que diz Emmanuel, isso é suicídio lento. Estamos nos matando lentamente, porque estamos matando o nosso poder de escolhas. Estamos matando a possibilidade de crescimento. Estamos matando o vigor, o sentir a vida, quando entramos nessa apatia para com a vida. Bom, tem mais pessoas aqui que nós não dissemos o nosso boa noite. A Sebastiana sentou aqui também. Ótimo, Lourdes, disse, todos aqui conosco, neste momento em que estamos falando de nós, da nossa própria vida. Então ele coloca esta atitude de abandonar-se à indiferença pelo próprio destino como um suicídio lento. Nós estamos aqui trabalhando os nossos destinos. Os nossos destinos estão em nossas mãos. E quando nós nos abandonamos à indiferença pelos nossos destinos, nós estamos nos suicidando devagarzinho, devagarzinho. Estamos dentro desse quadro, ainda que inconsciente. Eu não quero me matar, mas eu estou matando a minha vida. Os meus sonhos, os meus desejos, aquilo que eu deveria fazer e não estou fazendo. Continua ele analisando. Quem assim procede não pode ser tratado como filho, porquanto isolou-se a si mesmo, isolou-se do pai, da família humana, da grande família humana, colocou-se à parte de tudo isso, não está no fluxo da vida, não está participando de tudo isso, afastou-se da providência divina e ergueu compactas paredes de sombras entre o próprio coração e as bênçãos paternas. Esfriou. Ele se fechou, ele se trancou, porque não quer mais sentir nada, ele quer vegetar, não mais fazer escolhas, não mais participar da vida, não mais sonhar, não mais querer. Tudo isso ele coloca, então ele se aparta das religiões, se aparta da fé, se aparta da convivência social. Ele vai se apartando disso. Continua Emmanuel analisando. Aqueles que compreendem as correções do Todo Misericordioso reajustam-se em círculo de vida nova e promissora. Então aquele que está no palco da vida, enfrentando sim as dificuldades, elas vêm, ele luta, vão angariando força, vão pedindo ajuda, estendendo as mãos, pedindo socorro, pedindo ajuda, não estão desistindo, né, da própria vida, estão lutando entre lágrimas, entre espinhos, entre dores. O aguilhão toca e ele volta e faz de novo, e luta de novo para vencer. Estes estão então
entrando nessa correção do todo misericordioso. E com isso se reajustando em círculos de vida nova. Porque depois de uma refrega desse tamanho, de uma dificuldade tão grande, de uma luta por vencer essa dificuldade, ele não sai o mesmo que ele entrou. Muda. Muda. Ele adquire outros valores. Nós temos ouvido muito durante esse período que estamos reclusos, impedidos de tanta coisa. Olha, é uma luta. Porque nós estamos há 1 ano lutando e ansiando pela vida, pela liberdade, pelo poder ir e vir, pelo poder reencontrar e experimentar tantas coisas. Nós estamos dentro desse quadro. E se assim nós estamos e estamos enfrentando e acreditando, vai passar, daqui a pouco passa, um dia nós vamos acordar e está tudo resolvido, amanhã é um novo dia, hoje a dificuldade existe, amanhã é um novo amanhecer, um novo dia de esperança. Então manter isto, olha que exercício que nós estamos obrigados a fazer. E agora não é uma criatura, não é uma humanidade. É toda a humanidade terrena vivendo essa experiência e tendo que se ajustar dentro da família, dentro do lar em que ela se encontra, dentro do núcleo em que ela se encontra, aparando todas as arestas que antes era fácil, saía para a rua, passeava e voltava, tudo bem, vamos tocar mais um pouco. Mas agora não, vai acertar ali, vai ajustar ali. Então, ela vai se reajustar, como diz Emmanuel, em círculo de vida nova. Vai ter que desenvolver jogo de cintura com todo mundo para estar em paz. A paz possível dentro da situação. A esperança possível dentro da situação. Levantando o ânimo uns dos outros, alimentando essa esperança de dias melhores. É isto que nós estamos exercitando. Então diz assim, pessoal, quando tudo isso acabar, nós não seremos os mesmos. E já ouvi alguns comentários, seremos os mesmos, sim, com os mesmos. Se está se prolongando por tanto tempo, não sairemos os mesmos. Muitas lições nós estamos aprendendo. Muitos valores nós estamos agora alimentando, coisas que eram banais, pequenas, sem tanta importância, e agora são parte fundamental do nosso existir. Quanto estamos amadurecendo num período de 12, 13 meses de experiência na dor, na dificuldade, na luta. Então, nós estamos aqui, vivendo esse momento de correção da humanidade terrena, para acelerar esse processo evolutivo, para que nós consigamos andar mais rápido, porque se deixasse por nossa conta, a gente ia meio devagar, quase parando. E num repente vem tudo isso. Nós estamos assim como num olho do furacão, para que tudo isso passe e a gente olhe assim, meu Deus, conseguimos atravessar esse pedaço. Diga se isso não é aquela passagem do mar que se abriu, onde anda a barreira de água, aquelas criaturas ficariam agora, esperando uma solução divina para poder atravessar. Diga se isso não é atravessar a jornada do deserto, onde faltou o pão e comia o maná do céu que Deus provia para todas as criaturas. Estamos nisso. Estamos nesta condição nos dias atuais. É a nossa travessia do mar, é a nossa travessia do deserto. Todos nós, passando por isso para chegar em terra segura, terras verdejantes, terra prometida, onde há paz, onde há o bem, onde viveremos verdadeiramente a fraternidade que se espera para o mundo. Estamos aprendendo, a duras penas, estamos passando por esse corretivo
para reajustar as nossas rotas, para nós descobrirmos aqui esse novo o círculo de uma vida nova, desenvolver um novo círculo. É como uma espiral onde nós estamos. A evolução, ela se faz com essa representação de uma espiral. E é uma espiral que vai se alargando. Por isso, o elo acima será maior que o elo de baixo. Então, às vezes, as provas ficam grandes porque a volta é maior, mas estamos ascendendo. Esta é a condição de um novo círculo. Vamos entrar num novo elo dessa espiral. Um novo elo dessa espiral para todos nós. Além disso, ele ainda diz dessa vida nova e promissora. Promissora. Onde vamos pensar duas vezes, onde vamos cuidar mais uns dos outros, onde vamos zelar por esta terra e por todos nós, onde vamos querer viver em paz. Chega de dores, aflições, dificuldades. Talvez os nossos olhares para com as diferenças sociais mudem. Mudem. É disto que nós estamos então experienciando nestes momentos. É uma grande correção que a humanidade está sofrendo neste momento. O Gil diz que temos que aprender a lidar conosco através desses ensinamentos para lidar melhor com os outros. É um grande passo. A Cidinha nos diz, vamos sair mais fortes, mais confiantes. É outro grande passo. Então, esperamos esse futuro melhor. Como diz Sebastiana, não podemos desistir de nós mesmos. Viver é estar procurando recursos de um futuro melhor. Tudo isto está sendo agora, pensado por nós e vivido por nós. Momentos desafiadores. Diz a Mara que sairemos vencedores, mais despertos e fortalecidos. Com certeza, com certeza. Então nós estamos, a humanidade já passou outros tantos, nós citamos Travessia do Mar, citamos o deserto, para aquele grupo da humanidade, aquela parcela, era o caos diante dos olhos. Venceram, venceram, confiaram, a fé foi perseverante, a luta, era o momento. Então continua Emmanuel a nos dizer, vencida a tempestade íntima, porque como o Gil disse, é mudança em nós mesmos, é podermos lidar melhor conosco mesmo para poder lidar melhor com os outros. Então, vencida a tempestade íntima, diz Emmanuel, revalorizam as oportunidades de aprender. É uma bênção poder aprender. Poder receber uma orientação nova. Revaloriza a oportunidade de servir. Mais que aprender, poder servir. E oportunidade de construir a nós mesmos, ao outro e a esse mundo melhor que tanto ansiamos. Fundamentados nas amargas experiências de ontem, desse passado, disso tudo que a resultante chegou agora, todos esses descompassos, loucuras que estamos vendo, tudo isso é sujeira que está boiando de um passado comprometedor que transgredimos, a humanidade transgrediu de todas as formas e o resultado foi esse. Então, fundamentados nas amargas experiências de ontem, aplicam as graças da vida superior, com vistas no amanhã. Vamos botar os nossos olhos para frente. Chega de ficarmos presos a esse passado, a acusações, a dores. O que é que nós podemos fazer para melhorar? O que é que nós podemos fazer para colaborar? O que podemos fazer para ajudar? Com vistas nesse mundo melhor do amanhã. Então é investir no que é bom, pensar o que é bom, vibrar o que é bom. É isto tudo que nós estamos sendo convidados a fazer para colaborar. Isso vai mudar da noite para o dia? Vai fazer com que tudo aconteça da noite para o dia? Amanhã vai ser tudo diferente? Não. Nós estamos começando um trabalho na seara do bem. O resultado vai mais para frente, mais para frente.
nas nossas próximas encarnações, haveremos de encontrar um mundo melhor. E o bom saber que estamos então semeando para isso. Para esse momento. Não te esqueças de que o mal não pode oferecer retificações a ninguém. Olha este alerta de Emmanuel. O mal não pode oferecer retificações a ninguém, porque o mal é a ausência do bem. A ausência do bem nos nossos comportamentos nós já conhecemos desde que fomos criados por Deus, porque estamos aprendendo a agir no bem. Então o mal a gente já conhece muito, e este mal, esse engano, essa ausência do bem não nos oferece retificação nenhuma, isso aí a gente já conhece de letra. O que nós ainda não conhecemos é um comportamento diferente, e um comportamento que é das atitudes do bem. Então, não vamos nos esquecer, o mal não oferece retificação a ninguém. O que retifica o nosso jeito de ser são as atitudes no bem. Quando as correções do Senhor alcançar-te o caminho, esse era o último conselho dele, aceita-a humildemente, convicto de que constitui verdadeira mensagem do céu. Vamos à luta, vamos à vida, levanta a cabeça, fortalece na fé, que era isso que é o pedido da carta aos Hebreus, que perseverassem na fé, que partissem para a vivência da caridade, da fraternidade. Esse era o convite, do aprendizado de algo melhor, porque tudo ou mais nós já conhecemos, queremos caminhos novos, pensamentos novos, palavras novas. E às vezes essas palavras novas não são assim novas, porque elas estão desde todo sempre na humanidade, para nós novas, porque ainda não as tínhamos conhecido ou percebido o tamanho delas. Está aí passando um vídeo, eu recebi também, né, na internet, a gente recebe tanta coisa, de um médico que, pelos traços e pela forma de falar, é da região norte e nordeste do Brasil. O seu sotaque nos mostra isso. E ele falando de uma experiência que ele teve, ele trabalha num hospital e teve uma experiência com um senhor que estava com uma doença infecciosa muito grande, um homem já de 80 e tantos anos, e que pelas dificuldades da UTI, os médicos optaram em colocar um jovem no lugar dele e mandaram ele para um quarto porque não tinham esperanças de vida para ele. E esse médico foi vê-lo, né? Foi passar a visita e viu aquele homem, uma coisa horrível, a descrição que ele faz, e ele então simplesmente diz que ele ficou compadecido daquele homem, que disse, não é possível que eu não possa fazer nada por ele. Eu vou tentar, eu não vou desistir. Ele não vai morrer porque eu vou desistir dele, eu vou tentar. E ele tenta com as medicações, claro, mas ele usa uma outra ferramenta de condoído que ele ficou, de sentido, de ver aquele homem naquelas condições. Ele então escreveu 2 versículos bíblicos que ele lembrou na hora, num papel, e pediu que aquilo ali fosse lido no ouvido daquele homem. Porque ele explicou que mesmo as pessoas em coma registram as falas que ficam. Aqui o Rogério Bilar está nos dizendo que o médico é da Paraíba. Brigadão, Rogério. Eu adoro que vocês me ajudem, porque vocês sabem, eu conto fato, mas não me situo muito bem às vezes. E preciso da ajuda mesmo. E ele então pegou aqueles 2 versículos, escreveu no papel e pediu que a família, quando fosse visitá-lo, lesse aquilo ali próximo ao ouvido dele, para ele ir registrando. Ele acreditava que a fé pode ajudar muito as pessoas, mesmo nas situações mais graves como aquele homem se encontrava. E pediu que a enfermeira fizesse isso. A enfermeira disse, não tenho tempo para perder, é muita coisa. Então o que ele fez? Ele prescreveu no receituário como remédio para o homem. E aí elas eram obrigadas então a ler para aquele homem. E o resultado de tudo isso foi assim, que o homem em 15 dias desinchou, deu sinal de vida, voltou à consciência e em pouco tempo este homem
voltou para a família, voltou para a vida curado. Teve a parte de medicação e teve esse trabalho intenso de palavras boas para que ele fosse recebendo. O doutor só descobriu depois que ele era um homem testemunho de Jeová, para ele a fé era algo muito importante. Então o que esse médico fez, na verdade, foi perseverar, ajudar aquele homem a perseverar na fé. E esta fé, aliada a todo o tratamento, pôde fazer com que ele retornasse à vida. Portanto, eu achei que esse vídeo que está aí disponível, ele, se não estiver até na minha página, um dos companheiros pode jogar na nossa página, que a gente gosta de coisa assim para todo mundo ver. Eu entendendo esse momento e a curiosidade que o médico disse que muitas pessoas queriam saber quais eram os 2 versículos, porque eram milagrosos, faziam milagres. O homem se curou. Eu acho que nós podemos hoje usar esses 2 versículos um pouquinho mais. Porque eu fui procurar, eu também sou curiosa, eu também queria saber que versículos eram esses que causaram tanto impacto nessa alma que estava num quadro tão doloroso, tão difícil. E eu acho que nós podemos encerrar as nossas reflexões de hoje usando essas palavras e que a gente possa mentalizar todos esses que estão doentes, todos esses que estão hospitalizados, estão nas UTIs, todos aqueles que partiram para o mundo espiritual dentro desse quadro que nós estamos vivendo, nossos queridos, nossos amigos e aqueles desconhecidos também, que esta vibração possa chegar até eles. E a todos que aqui se encontram, que esta vibração possa fortalecer a fé, encher de esperança para que nós continuemos um pouco mais. Então, vamos primeiramente pedindo a Jesus, o médico dos médicos, que coloque em nossas águas os fluidos necessários, a medicação, o calmante, o fortificante, o remédio que possa nos ajudar. A todas as criaturas, as águas que estão nas cabeceiras dos doentes, para que eles possam ingerir junto com a sua medicação, esta medicação espiritual, que nós suplicamos que Jesus permita que os seus benfeitores tragam a todos que necessitam. E vamos, matando a curiosidade, então, encerrar com o Salmo 27. As palavras daquele médico estão no Salmo 27, que é o Salmo de Davi, para fortalecer a fé, para buscar as criaturas um vigor, revigorar as nossas energias espirituais. E diz assim, e eu não peguei o salmo inteiro, é o mais longo salmo que tem. É o mais longo. Então nós pegamos apenas os primeiros 6 versículos e um versículo mais do final, que é dessa parte do salmo, que era o versículo 14. Compusemos assim a nossa oração da noite e suplicamos a Deus que essas palavras possam fortalecer a nossa fé de todos aqueles e que elas fiquem no ar para melhorar essa nossa psicosfera. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegarem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cerceasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisso confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha.
Espera no Senhor. Anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que todas essas palavras sejam bênçãos nos lares, nos corações, em todos os lugares onde haja a dor, a dificuldade, a tristeza, seja amparo e seja luz. E nós, se Deus quiser, estaremos aqui amanhã, continuando, né, as palavras de Jesus na obra Boa Nova. Fiquem em paz, fiquem com Deus, muita paz e luz a todos.